O programa Entre Linhas está de volta, trazendo hoje o juiz do TRE do Rio, Luiz Márcio Alves Pereira, coordenador da fiscalização eleitoral no Estado. Doutor Luiz Márcio, a legislação eleitoral brasileira está adaptada a essas novidades todas que nós comentamos agora há pouco? Efetivamente a legislação hoje progrediu, principalmente a questão da internet, mas nós precisamos ter a ideia de que efetivamente a legislação precisaria de modificações para reprimir situações muito delicadas, que são o abuso de poder econômico, o abuso de poder político. Que isso nós temos instrumentos, mas ainda há uma certa dificuldade. Mas a Justiça Eleitoral tem avançado muito nesse aspecto. Nunca se viu, né, uma situação como aconteceu recentemente, a cassação de governadores e tudo isso, por práticas abusivas. E aí aquela ideia, a Justiça Eleitoral não quer punir ninguém, né? Mas ela tem que ter mecanismos para punir se houver excesso. E hoje tem havido muito excesso, o problema é esse. E a Justiça Eleitoral, ela está em condições de fiscalizar esse meio virtual? A internet é um capítulo à parte da fiscalização, porque, ao contrário, né, da propaganda de rua, ao contrário das práticas que são realizadas na rua, a internet, você não adianta colocar 100 fiscais navegando na internet todo dia, que certamente não vão ser percorridos todos os sites e aqueles locais onde pode haver algum tipo de publicidade eleitoral ilícita. Na realidade, a internet tem que ser trabalhada de forma inversa, com denúncias, contando com a ajuda da população e principalmente dos políticos, porque a internet é livre, mas ela não pode veicular publicidade que atente contra a honra de quem quer que seja. A liberdade de opinião é possível a pessoa falar, né? Por exemplo, existem páginas que dizem eu odeio fulano de tal, mas da mesma forma que tem a página que eu odeio fulano de tal, tem eu odeio essa mesma, eu amo essa mesma pessoa. Então ali é muito mais uma questão de liberdade de opinião. Agora, quando isso descamba para um crime eleitoral, um ataque contra a honra, aí o TRE vai ter que atuar, né? Os tribunais regionais eleitorais vão ter que atuar, e principalmente porque a nova legislação prevê até direito de resposta na internet. Né? O direito de resposta que antes estava restrito à rádio e TV, jornais, claro, também agora tem a internet. Então é uma situação bastante interessante, uma novidade para nós, e a Justiça Eleitoral realmente está diante de uma prática que precisa ainda ser, vamos dizer assim, iniciada. Vamos trabalhar da forma como nós achamos mais adequada, mas sempre contando com o apoio da população e principalmente dos próprios políticos. Quais são as práticas que não são mais permitidas? Por exemplo, showmício é permitido? Não, showmício não é permitido. Nós tivemos campanhas aí presidenciais com, né, duplas sertanejas, com grandes artistas, né, da nossa música nacional. Isso não é permitido. Pode até ter um candidato que é cantor, né? Isso nós vamos ter, ou um artista. Como é que fica? O candidato cantor, ele vai ter que parar de fazer os shows dele. O TSE recentemente respondeu uma consulta dizendo que não, que ele poderá fazer o show dele, mas não poderá haver qualquer menção à eleição, nem uma camiseta, nada disso, porque se houver, isso violará a norma. Mas o fato é que nós vamos ter que tomar cuidado, né? E a Justiça Eleitoral tem que estar próxima, fiscalizando os eventos, porque sempre tem aquele candidato, aquele cantor, dá uma palhinha, né? E isso daí pode descambar por uma situação de desigualdade com aqueles outros que não têm acesso aos grandes cantores, acesso, né, aos grandes artistas, principalmente. E o mesmo deve valer para os jogadores de futebol, né? Que nós temos vários candidatos. O jogador de futebol é aquela situação. É claro, não vai deixar de jogar. Né? Alguns, provavelmente, que vão concorrer, já estão aí aposentados, vamos chamar assim. Mas aqueles que ainda estejam, né, mesmo aposentados, participando de showball, aqueles eventos, vão participar, mas não pode haver menção à propaganda, não pode haver uma faixa colocada, porque locais de livre acesso da população, como estádios, como igrejas, shoppings, lojas, escolas, esses locais,
né, mesmo sendo privados, a legislação os tem como locais de livre acesso à população e locais onde não pode haver propaganda. Né? Então, dentro de uma igreja, seja ela católica, evangélica, a igreja, a religião que for, não pode haver propaganda porque é local de livre acesso da população, estádio, né, também de futebol e assim por diante. A partir de que data os políticos que têm mandato, eles não podem mais participar de inaugurações de obras públicas? A partir de 3 meses antes da eleição, eles estão fora, não poderão fazer as inaugurações, estão afastados. E é interessante que isso seja observado para que não haja o uso da máquina. Né? As inaugurações ainda estão sendo realizadas e terão que ser paralisadas, não poderá haver a participação desses candidatos. E a propaganda termina em 30 de setembro? É isso? Aí nós vamos ter algumas formas de propaganda poderão ser realizadas até a véspera da eleição, 2 de outubro, que é a eleição dia 3 de outubro, dia 2 de outubro. Por exemplo, distribuição de panfletos, santinhos, né, carreatas podem ser feitas até a véspera da eleição. Mas o comício, por exemplo, só até a quinta-feira que antecede o pleito. Né? Os debates também não poderão ser feitos a partir daqui até quinta-feira, último dia. E assim por diante. Por quê? A ideia é tirar a propaganda eleitoral gratuita também acaba, né, na quinta-feira, que antecede o pleito. Quer dizer, você começa a ter instrumentos ali que coíbem a propaganda para evitar que haja, vamos dizer assim, algum tipo de influência ao eleitor. A ideia é que determinadas formas de propaganda têm que parar mesmo para que o eleitor possa raciocinar, possa pensar e firmar um voto consciente. Que o que é a finalidade toda do nosso trabalho é que o eleitor vá, que a festa da democracia aconteça, né, que tudo flua bem e principalmente que o eleitor vote consciente, não venda o seu voto. Porque o grande problema do Brasil hoje não é mais, né, no processo eleitoral, né, em si, vamos dizer assim, da votação, porque a urna eletrônica é segura, já foram feitas diversas auditorias, existem aqueles críticos, né, à urna eletrônica, mas não há nenhuma demonstração da fragilidade do sistema. O que há, a nossa preocupação, é que práticas que sejam antes do voto ou posterior não aconteçam para macular o voto na urna, que o voto na urna é, vamos dizer assim, seguro. Então, essas práticas de compra de voto, ou então, os partidos têm que fiscalizar, não podem deixar uma sessão eleitoral, por exemplo, no final do dia, encerrando os trabalhos, só com os fiscais, só com os funcionários ali que trabalharam, né, os mesários e o presidente da sessão. Porque nós, da Justiça Eleitoral, procuramos convocar pessoas idôneas, né, pessoas sérias, mas são milhares de pessoas. Pode ser que num cantão remoto desse país, algum mesário mal intencionado, né, se aproveite do final da votação com a listagem de quem faltou e vote por essas pessoas que faltaram. Então os partidos têm que fiscalizar isso, fiscalizar a transmissão dos dados pelo cartório eleitoral, né? Tudo isso, porque o processo em si da urna eletrônica é um exemplo para o mundo todo. O Brasil tem exportado essa tecnologia da urna eletrônica? O senhor conhece casos? O que nós temos, a ideia, né, é que a Justiça Eleitoral sempre oferece, por exemplo, em eleições no Paraguai, né, foi oferecida a utilização de máquinas, né, há essa ideia, há informações, sempre pedido de informações, até a Justiça Americana mesmo já pediu informações, mas o fato é que o processo eleitoral no Brasil com a urna eletrônica é pioneiro. E é realmente muito bom pela sua rapidez, pela sua segurança e pelo menos, né, aquela certeza de que hoje é algo feito pelo país, pela democracia no mundo todo. O que acontece com um candidato que diz respeito a essas limitações que o senhor citou aqui, várias ao longo do programa? O problema é que determinadas práticas têm multa, né? E, por exemplo, o legislador cuidou de reduzir a multa por propaganda antecipada. Antes, a multa, né, para aqueles que faziam propaganda antes de 6 de julho era de 20 a 50 mil FIR. Agora, com a legislação nova, caiu para 5 a 25 mil reais. Por que isso?
certamente, né, de certa forma em causa própria, né, reduziram a sanção, que era uma sanção severa. Era em reais R$ 21.282, a multa menor. E a maior R$ 53.205. Então eram valores altos por quem fazia propaganda antecipada. Então houve essa redução na lei nova. Por exemplo, quem coloca outdoor tem multa. Quem determinadas práticas tem multa, e você identifica, como eu falei na internet, se você manda um spam e a pessoa pede para aquele spam, aquele endereço ser descaracterizado lá, e o político insiste em mandar, né? Isso também tem multa. Mas determinadas práticas não tem multa, né? Então é ruim. E eu não tenho aqui que mentir, eu tenho que dizer a verdade. Determinadas práticas não prevêem multa. Não prevê nenhum tipo de punição? De sanção. Então, os juízes têm que impor algum tipo de sanção se utilizando, por exemplo, da legislação correlata. Pode-se determinar a retirada de uma publicidade irregular que não tenha sanção na lei, no prazo, por exemplo, de 24 horas, de 48 horas, que é o mais corriqueiro, sob pena de multa. Multa diária do CPC, do Código de Processo Civil, e não da legislação eleitoral, quando a legislação não prevê. Isso é muito discutido nos tribunais, não é algo pacífico, mas é uma alternativa para aquelas sanções. Por exemplo, o carro de som que tanto nos incomoda muitas vezes, né? Principalmente nas cidades do interior, o carro de som passa alto, é desrespeitado o limite do som. Não há sanção. Quase uma antipropaganda. Eu acho, a única, pelo menos isso, porque gera uma antipatia tão grande com aquele político que, desavisado, faz uma propaganda tão incômoda, né? Pelo menos isso, que causa geralmente, né, uma repulsa e perde o voto. Então, mas mesmo assim, não há uma sanção na lei. Normalmente esses carros de som estão com documentação irregular e aí eles acabam ficando apreendidos por problemas administrativos, mas não pela Justiça Eleitoral, e não há sanção.